Olá, pessoal do Grupo Ho'oponopono, muita paz, muita luz a todos, aqui é Eliana. Hoje nós vamos para a terceira aula dessa semana, continuação da aula 1 e 2, e lá nós falamos sobre cura em egrégora, autocura, frequência, hertz, ou seja, a parte bonitinha do negócio. Porém, hoje eu vou falar de espiritualidade versus religião com vocês. Vocês já podem ter ouvido eu falar várias vezes, eu vou tentar falar de outra forma, como eu sempre tento mudar a forma de explicar. E talvez eu falarei algumas verdades que ninguém te disse até hoje ou que você não quis escutar. E talvez até você não concorde comigo ou não acredite no que eu vou falar. De qualquer forma, o meu conselho é: não acredite no que eu falo. Estude. Procure a fundo, coloque em prática na sua vida e depois conte aqui para mim. Então vamos lá. Desde sempre fomos ensinados errados sobre Deus. Eu já passei por várias religiões e aprendi sempre a mesma coisa. Que precisamos orar, clamar, implorar e temer um Deus punitivo. Ou seja, nos tornaram mendigos espirituais. E é por isso que achamos que a lei da atração não funciona na nossa vida. Por isso que criamos o vírus, por isso que criamos a fome, a guerra. E agora você pode estar me perguntando, mas Eliana, nós criamos tudo isso? Sim. Vocês se lembram quando eu falei na aula 1 sobre entrelaçamento quântico? Pois é, ele serve também para as coisas ruins. Não tem como nós não estarmos conectados. A genética já provou que todos habitantes do planeta Terra possuem dentro do seu DNA uma ligação, ou seja, um código genético proveniente de uma única fonte. Porém, se existe fome, somos responsáveis sim, lembrando que responsabilidade não significa culpa. Se está havendo guerra, somos responsáveis. Por quê? Porque o que estamos fazendo para levar o amor? Por que no lugar da guerra nós não emanamos amor, nós não levamos amor? Se pergunte, o que eu estou fazendo para semear amor no mundo? Se a sua resposta for nada, então como você não quer que esteja guerra? Como eu falei, nós estamos aprendendo desde sempre tudo errado. A gente aprende a errar desde sempre. Porém, os erros também não são dos nossos pais. Porque eles também não sabiam. Eles foram ensinados assim. Quando nós clamamos, imploramos algo, não estamos entendendo o que Jesus disse. Jesus disse assim, ó: se eu tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, eu poderia mover uma montanha. E o que é a fé, segundo a Bíblia? É o simples fundamento das coisas que não se vê. Ou seja, é a certeza daquilo que não se espera. Se eu tenho certeza que Deus proverá, por que eu sinto medo das dificuldades? Por que eu tenho medo de passar fome? Se eu tenho certeza que eu vou encontrar o homem da minha vida ou a mulher da minha vida, por que eu fico buscando? Se eu tenho certeza da minha cura, por que eu me comporto como doente? E essa última pergunta faz a gente refletir e lembrar de certas coisas. E eu lembrei de uma lição que eu aprendi aqui neste grupo. A Cristina Antunes, de aluna, se tornou administradora do grupo, treinadora do Mulheres Conscientes, e ela se tornou minha amiga pessoal. E no começo da pandemia, ela teve coronavírus e foi para o hospital. Quando eu fiquei sabendo, ao invés de colocar toda a minha fé em prática, colocar tudo o que eu sei em prática, eu fiquei apavorada. Eu senti o contrário do amor, eu senti medo de perder a minha amiga, medo da minha amiga morrer. E de lá do hospital, as palavras que ela me falava e a serenidade da voz dela foram tirando aquela apreensão que eu estava, retirando as vendas dos meus olhos. E daí sim eu pude fazer por ela o que eu deveria ter feito desde
do primeiro instante que eu fiquei sabendo. Eu comecei a fortalecê-la através de terapias e emanando energias de amor à distância. Eu comecei a agradecer pela vida dela. É engraçado, gente, como a gente só agradece o que tem. Esquecemos de agradecer o que não temos, como se aquilo fosse real. Existe uma força chamada bóson de Higgs. Essa força você pode chamá-la de Deus, como você quiser chamar. Essa força une a força para fazer com que o átomo crie massa. Então nós cocriamos, ou seja, pegamos aquilo que já existe para criar a nossa vida. Vocês acham que eu tenho a vida perfeita? Não, gente, eu não tenho a vida perfeita. Eu sou um ser humano cheio de problemas. Eu fico nervosa, eu grito, eu saio de mim às vezes. Porém, eu não fico remoendo aquele problema. Eu não fico remoendo mágoas. Eu não fico remoendo raiva. Eu vou atrás de uma solução para o meu problema. Então, pessoal, eu posso sentir dor. Eu posso sentir raiva, porque eu sou um ser humano como qualquer outro. Porém, não ficar remoendo aquela dor que vai me trazer mais dor é o grande segredo. Nós temos uma lei no universo chamada lei da correspondência. Essa lei mostra que tudo que está aqui fora, da forma que enxergamos, corresponde ao que não existe dentro. Parece a frase louca do Axis, né? Tudo é o oposto que parece ser e nada é o oposto que parece ser, né? Então, vou dar um exemplo. Sabe quando você reclama ou xinga alguém? Ah, fulano é falso, fulano é mentiroso, fulano não presta. Para e pensa, como é que você fala isso das pessoas? Como é que você sabe que é falsidade se você não é falso? Como é que você sabe que é mentira se você é o dono da verdade? Como é que você sabe que o fulano não presta se você é aquele que presta? Como é que você sabe tudo isso? Você só consegue identificar aqui fora o que está dentro de você. Lembram das aulas Ho'oponopono começando do zero? Limpar em você aquilo que você vê no outro? Porque se nesse momento você está falando assim, Eliana é uma chata, essa voz dela me irrita. É porque essa irritação, essa chatice está dentro de você. Então limpa, purifica, purifica. Se você fala que o mundo é corrupto, a corrupção está dentro de você. Eu não estou falando que você é corrupto, só que tem uma confusão mental, um bombardeio de tal forma dentro da sua mente, onde você olha, que você vê corrupção. E não tem como falar em lei da correspondência sem falar com essas palavras claras que eu estou falando para vocês. E a lei da correspondência é uma lei que a gente não pode falar que ela não funciona. Ela é uma lei universal. Tudo que você está vendo no outro está dentro de você. Tudo que você vê no mundo está dentro de você. E todas aquelas pessoas que aparecem nas nossas vidas, que nos causam algum sentimento ruim, ou até sentimentos bons, são atores para confirmar as nossas crenças. Vou dar um exemplo. Você pode ser amigo em comum com uma pessoa que você não goste. Daí você fala para outra amiga, assim, ai, eu não fui com a cara da fulana, só converso com ela por conversar, mas olha, meu santo não bate com ela. Para mim a cara dela é de falsidade, ela é invejosa. Para mim ela não presta. Então a sua amiga vira para você e fala assim, ah amiga, eu gosto dela, ela é tão legal, ela é tão divertida, ela é boa para mim. Aí você fala assim, ah, é porque você não viu, você não conhece ela direito. E muitas vezes, gente, a pessoa conhece sim. Só que o íntimo, o mundo interno dela é diferente do seu mundo interno. E aqui fora o átomo cria massa de acordo com o que você viu. O mundo lá fora só é resultado do que está aqui dentro. Isso é física quântica na nossa vida. Porque o mundo está precisando desta pandemia. Porque o mundo precisa parar. Nós criamos isso. O mundo precisou parar
para passar pelo processo evolutivo. Sabe por quê? Porque nós sabemos que precisamos evoluir. Então nós precisávamos criar algo que nos passasse, nos estagnasse, nos parasse. Ou seja, alguma coisa que nos fizesse ficar de boca aberta, de queixo caído. E com isso, nós nos tornamos refém da Matrix. Porque nós criamos tudo isso. Eu não havia dito ainda sobre esse assunto aqui no grupo, porque eu queria me inteirar realmente sobre o assunto, para poder explicar para vocês da forma simples que eu estou acostumado a explicar. Porque às vezes a gente vai em pessoas que sabem muito, muito, muito mais, só que a pessoa explica de uma forma complicada. E eu queria explicar para vocês de uma forma simplificada. Portanto, gente, vamos procurar emanar só bênção. Sabe, muita gente me pergunta assim, por que eu faço esse trabalho? Que esse trabalho não me rende nada. Que eu não estou ganhando nada com isso. Tô, gente. Se cada áudio meu, cada aula minha chegar em uma pessoa e essa uma pessoa entender o que eu estou falando, eu já emanei amor, já emanei mudança de vida para alguém. Isso volta para mim. Lembre-se que independente do governo, dos problemas, você emanando bênção, você só recebe bênção. Aí você pode falar assim para mim, Eliana, é impossível emanar bênção com tanto estresse, com esse governo corrupto, com esse país que está caindo cada dia mais, as coisas subindo. Então, se você pensa assim, você é vítima e sempre será vítima. Quando você tem a certeza que é co-criador da sua história, independente do governo, do presidente, independente de tudo, você cria a sua realidade. E sua realidade de sucesso. Só que você tem que ter certeza que você está criando. Na certeza que se você hoje comeu arroz com feijão, você tem certeza que você vai comer um banquete. E aí você vai comer um banquete no tempo de Deus. Gente, nós não somos vítimas, nós somos co-criadores da realidade. Quando as pessoas chegam para atendimento comigo, aquelas pessoas que reclamam de tudo, reclamam do filho, do marido, da mãe, do irmão, do chefe, eu gosto de ficar escutando essas pessoas, sabe por quê? Porque ali eu estou vendo quem ela é. Ou seja, eu vejo o que ela está vendo. Eu vejo com o olhar dela. Eu vejo o que ela tem dentro dela. E consigo entender por que ela vê o mundo dessa forma. É a hora que eu consigo ajudar. Pode estar doendo o que eu estou falando para algumas pessoas. Porém, é necessário para que você cresça. Mude a forma de ver as pessoas. Mude a forma de ver o mundo. E depois você me conta se o seu mundo mudou. Eu te pergunto agora, o que tem de errado você abençoar uma pessoa que você odeia? Comece a fazer isso. Comece a abençoar as pessoas que você tem raiva, mágoa, as pessoas que você odeia. Faz isso, depois você fala assim, poxa vida, Eliana, aconteceu isso e isso, essa mudança na minha vida. Não acredita nisso que eu estou falando, não. Vai lá e faz. 2020 foi um ano muito pesado para todos. Porém, na passagem do ano, eu agradeci porque eu estava viva. Quem fez isso aqui? Agradeceu pela própria vida. Eu quero o retorno de vocês. Essa aula vai ser extensa, mas eu quero o retorno de vocês. Sem vibrar na vergonha, que é a pior vibração que tem. Ah, Eliana, eu tenho vergonha de falar no grupo. Pode falar. Não precisa vibrar na vergonha. Você vibrando na vergonha, você só colapsa coisa ruim para sua vida. Vamos falar um pouquinho da lei da causa e efeito. Que ela está muito evidente nos últimos dias, porque as coisas estão acontecendo na velocidade da luz. Quem é terapeuta, que está nativa, está entendendo o que eu estou falando. As coisas estão acontecendo na velocidade da luz, que nós estamos abismados, como as coisas estão acontecendo rápidas. As curas estão acontecendo rápidas, as mudanças de vida estão acontecendo rápidas. Então, toda ação, palavra, pensamento, emoção estão tendo consequências inevitáveis e rápidas. Porém, não adianta pensar que o que você fala, porque não vai acontecer. Não adianta pensar o que você pensa, porque não vai acontecer. Não adianta você pensar o que você está sentindo, que não vai acontecer. Tudo volta para você. Tudo que você está plantando, você está colhendo. Toda causa
ela é um efeito. E aquilo que é efeito pode gerar uma causa que vai se tornar um novo efeito. Eu não vou aprofundar nisso porque eu tenho várias aulas que eu já passei para você explicando sobre a causa e efeito. Porém, eu só digo uma coisa, cuidado. Você fala mal de alguém, volta para você. Deseja mal para alguém, volta para você. Você faz o mal para alguém, volta para você. E nos últimos dias, na velocidade da luz. Sabe por quê? Porque o mal que você faz para uma pessoa é bom para você. Então volta. A mesma coisa, aquela pessoa que te fez mal. Se ela te fez mal, é bom para ela. Então volta para ela. Aí nós entramos em outra lei falando isso. Nós entramos na lei da polaridade, que mostra que tudo que é bom e ruim tem o mesmo significado. Tudo vai depender do quê? Da força que você der. Existem pessoas que reclamam pra mim, Eliana, eu não gosto de fulano, não tem jeito, eu não gosto da mulher do meu filho, eu não gosto da namorada do meu filho, eu não gosto da minha sogra, eu não gosto de fulano de tal. Eu falo, gente, solta, esquece. Sabe? Porque é difícil você falar pra pessoa, perdoa, porque a pessoa acha que pedir perdão é ir lá ajoelhar no pé da pessoa e perdoar. Não. Emana a bênção para aquela pessoa sem que ela saiba. Você já tá fazendo a sua parte. Então, quando eu digo da lei da polaridade, que tudo que depende da força que você der, é tipo assim, foi demitido? Pensa num novo emprego que está chegando melhor para você. O presidente que você não gosta ganhou, pensa que ele pode mostrar algo bom que você não sabe dele. Dê um novo significado para isso. Então, resumindo, o sofrimento não existe. Você que dá foco para ele na sua vida. Desculpa, gente, eu preciso falar com vocês a verdade. Eu não posso deixar vocês serem vítimas. Eu não posso deixar os meus alunos ficarem se lamentando, ó céus, ó vida, ó mundo, ó azar. Acaba logo, mundo, não aguento mais. Não, gente, eu não posso. Porque o mundo está no caos, porém o caos só é criado se você der vazão a ele. Eu sou grata pelo ano de 2020, porque foi o ano da abertura de muitos olhos, de muitas consciências. Eu acho que aqui em casa ninguém pegou o coronavírus. Porém, eu não sei se amanhã eu vou pegar. Eu não sei se eu vou morrer disso. Eu não sei quando eu vou embora. Porém, eu tenho a certeza de viver o dia de hoje, o aqui e agora, um dia de cada vez. Enquanto as pessoas estão tristes, eu sigo alegre, agradecendo todos os dias por não ter pego. Então, gente, o bem e o mal existe, porém se manifesta do sentido que você dá para a sua vida. Bom, pessoal, eu precisei dar essa pincelada em algumas leis universais para chegar até a espiritualidade na prática. Em primeiro lugar, eu quero que você entenda que espiritualidade não é religião, não é espiritismo. É muito pelo contrário. Sabe por quê? O significado de religião é religar, ou seja, religar a uma divindade. E onde está a divindade? Ela está dentro de nós. Então, Bóson de Higgs, a força superior, o Deus eu sou, prova isso. Quando se fala religião, estamos querendo dizer o quê? Queremos nos religar, reconectar a uma fonte, a uma força. Porém, pare e pensa comigo. Por que eu tenho que religar? Eu já tenho a divindade em mim. Se Bóson de Higgs é a energia que cria tudo que nós somos, que cria e dá força à matéria, que dá a massa. Se Bóson de Higgs é uma força invisível, que dá forma para que o átomo vire átomo, porque ele pega a força elétrica do elétron, do próton e do nêutron, e essas forças viram um átomo. Então a partícula de Deus já deu essa força, já formou. E se tudo é formado de átomo e tem essa força de Bóson de Higgs, então Deus está em todo lugar, Deus está em tudo.
tudo que é formado. Eu posso olhar para esse celular aqui que eu estou gravando essa aula e ver Deus. Eu posso olhar para uma flor e ver Deus. Eu posso olhar para você e ver Deus. Eu posso fechar os meus olhos e ver Deus. Eu e a Elisete, a gente tem um código de ver Deus. Sabe como que nós vemos Deus? E sabe essas gifs, esses bonequinhos do WhatsApp? Nós temos uma borboletinha e um colibri. Quando ela manda a borboletinha e o colibri, ela está mandando Deus para mim. Quando eu mando a borboletinha e o colibri, eu estou mandando Deus para ela. Então, por que uma religião é preciso para eu viver embaixo de ensinamentos, dogmas de homens, sendo que Deus está em mim? Por que eu quero me reconectar no que o homem fala, se eu posso simplesmente estar comigo mesma? Então, gente, isso deixa bem claro que a espiritualidade não é uma religião. Eu vou interpretar aqui, deixar aqui um texto para vocês, muito bonito, de Pierre Teilhard Chardin. Ele nasceu em 1881 e faleceu em 1951. Foi um padre jesuíta, teólogo, filósofo e paleontólogo francês, que tentou construir uma visão integradora entre a ciência e a teologia. Eu achei muito linda a explicação sobre a diferença de religião e espiritualidade. E achei muito fácil de entender de uma vez por todas sobre a espiritualidade. Lembrando, gente, que ao escutar esse texto, vocês vão lembrar de tudo o que eu ensinei até hoje sobre física quântica. Porque física quântica, ela é espiritualidade. Porque ela te mostra, te dá as respostas que você busca na religião e não encontra. Vocês se lembram quando eu disse que eu procurei Deus em todos os lugares e achei na física quântica? Você busca respostas na religião e eles te enrolam para uma coisa chamada medo, certo? É uma coisa tão medonha que eles te amedrontam. E a física quântica mostra e prova totalmente o contrário. Então vamos lá ao texto. A religião não é apenas uma, são centenas. A espiritualidade é uma só. Então, quantas religiões você conhece? Espiritualidade é só uma, não existe várias. É uma e ponto final. A religião é para aqueles que dormem. A espiritualidade é para aqueles que estão dispostos. Então, um dia eu tive uma religião. Hoje eu me considero espiritualista. Espiritualista não é espírita. Espiritualista é aquele que está acima de qualquer religião. A religião é para aqueles que necessitam que alguém diga o que fazer e querem ser guiados. A espiritualidade é para aquele que presta atenção na sua voz interior. Então, você vai atrás da religião para as pessoas te falarem o que pode fazer ou deixar de fazer. Porém, quando você vive a espiritualidade, sua voz interior te fala através de meditação. Você começa a entrar em contato consigo mesmo. Você consegue ouvir a voz do seu coração, do Deus que habita em você. Você consegue ouvir o que você tem que fazer. Todas as respostas estão dentro de você. A religião tem um conjunto de regras dogmáticas. A espiritualidade te convida a raciocinar sobre tudo, a questionar tudo. Ou seja, na religião as pessoas falam para você. Você tem que fazer isso, senão vai para o céu, ou aquilo, senão vai para o inferno. A espiritualidade não. A espiritualidade manda você acreditar em si mesmo. Não precisa acreditar no que eu falo. Acredite em si mesmo. Experimente, tire as suas próprias conclusões. A religião ameaça e amedronta. A espiritualidade te dá paz interior. Na religião, as pessoas falam para você que se você não fizer isso, você vai para o inferno. Quem não paga o dízimo, por exemplo, Deus não abençoa. Se você não fizer isso, Deus te castiga.
Deus isso, Deus aquilo outro. Você fica com medo, você fica debaixo de ameaças. A espiritualidade não. Você simplesmente fecha os olhos e se conecta. Acabou. E quando você faz isso, você tem paz. A religião fala de pecado e culpa. A espiritualidade lhe diz: aprenda com os erros. Então a religião vai falar o quê? Você está errado, a culpa é sua, você não deveria ter feito isso, você é um pecador. A espiritualidade fala que aquilo que você fez de errado, você pode mudar o significado e ver o que foi bom. A espiritualidade fala que aquilo que você cometeu de erro foi para o teu crescimento. A religião te reprime tudo e te faz falso. A espiritualidade, ela te transcende tudo e te faz verdadeiro. A religião faz com que você viva aquilo que você não quer viver. A espiritualidade, ela simplesmente faz com que você se torne o que você quer ser. Exemplo, gente, eu adoro cantar. Acho que muitos aqui já sabem que eu adoro cantar. Eu já fui de uma religião onde eu só podia cantar músicas do inário. Eu escutava músicas do mundo, como eles diziam. Por dentro eu pegava fogo de vontade de cantar, de dançar. Então, gente, eu estava sendo o quê? Eu estava sendo falsa comigo mesma. A religião não é Deus. A espiritualidade é tudo e, portanto, é Deus. Então, a religião não é Deus, e sim um conjunto de pessoas reunidas dentro de um dogma para fazer você chegar a Deus. A religião inventa, a espiritualidade descobre. A religião inventa situações que fulano disse, que o outro fulano falou, que eu li na Bíblia, que eu li não sei aonde, que eu vi na internet. A espiritualidade você descobre. No conceito espiritual, as experiências que eu tenho, ninguém precisou chegar a mim e falar. As canalizações de energias que eu faço, ninguém precisou me dizer o certo ou o errado. Tudo isso eu aprendi em contato com a espiritualidade, tudo isso acontece normalmente. A religião não indaga nem questiona. A espiritualidade questiona tudo, ou seja, a religião, ela impõe e diz para você fazer, pronto e acabou. Ela não indaga, ela não questiona. Ah, mas a Bíblia está escrito que não pode comer carne de porco. Porém, ninguém quer saber o porquê não pode comer carne de porco. Daí a pessoa vê aquilo e fala assim, então não pode comer carne de porco, senão vai para o inferno. É mais ou menos assim que acontece, gente. A espiritualidade já questiona. Eu não posso comer carne de porco por quê? A religião é humana, é uma organização com regras. A espiritualidade, ela é divina, sem regras. Porque quando você chega a um determinado nível espiritual, você sabe o que é bom ou não para você. Ninguém precisa falar não faça isso ou não faça aquilo. A religião é causa de divisões. A espiritualidade é causa de união. Quantas vezes vemos pessoas dentro de uma igreja ou templo religioso, dentro de um lugar, dentro de uma sociedade, e as pessoas falam assim, ah, você é de Deus, aquele ali não é, você não é. Ah, nós fazemos esse tipo de trabalho e você não. Ah, eu não tenho mais convivência com aquele parente porque ele não aceita a minha religião. A espiritualidade não. Ela une tudo e todos são iguais. Até o pedófilo, o estuprador, o ladrão, o corrupto, porque quando eu envio amor e luz para ele, volta para mim. A religião busca que você acredite nela. A espiritualidade é você que tem que buscar. A religião, você tem que acreditar nela. É mais ou menos assim, não, você tem que acreditar no que está escrito aqui. Você tem que acreditar, só isso é verdade. A espiritualidade só vem para você se você se torna espiritual.
ou seja, quando você busca. A religião segue os preceitos de um livro sagrado. A espiritualidade busca o sagrado em todos os livros. Quando você está em uma religião, tem aqueles livros sagrados, você tem que seguir aqueles dogmas. A espiritualidade pega todos os livros e vê o que há de mais lindo, belo e sagrado em todos eles. A religião se alimenta do medo, ou seja, quanto mais medo eu te coloco, mais eu te domino, né? Então, quanto mais medo eu tenho de ir para o inferno, mais próximo de Deus eu estou. A espiritualidade alimenta você de confiança e fé num Deus vivo. A religião vive no pensamento. Exemplo, olha, pensa, você não pode fazer isso. Pensa, você não pode fazer aquilo. A espiritualidade faz você viver na consciência. A religião se ocupa no fazer. Você tem que fazer, mostrar para as pessoas. A espiritualidade se ocupa no ser. Aquilo que você é, essência dentro de você. E não que você tem que pedir, como te ensinaram. A religião alimenta o ego. A espiritualidade nos faz transcender o ego. A religião nos faz renunciar ao mundo. A espiritualidade nos faz viver em Deus e não renunciar a Ele. Quando a religião fala não, você precisa renunciar ao mundo. Você precisa abrir mão das coisas do mundo, se afasta das pessoas do mundo. Isso não é de Deus. A espiritualidade faz o contrário. Te faz enxergar Deus em tudo. Não faz você renunciar a Ele, porém viver tudo o que Ele é. A religião é adoração. Você vai nos templos adorar a um Deus, uma imagem. A espiritualidade é meditação, o Deus que habita em mim. A religião sonha com a glória e o paraíso. Ah, eu estou seguindo essa religião porque eu vou chegar ao paraíso. A espiritualidade nos faz ver e viver o paraíso aqui e agora. E como vocês sabem, não existe nada que não seja o agora. A religião vive no passado e no futuro. Tudo que você fez, Deus vai cobrar. Então você tem que se consertar para alcançar o céu. A espiritualidade te faz viver no presente e agora. Gente, esse padre já sabia tudo isso em 1800. Fala pra mim, é física quântica ou não é? Tudo isso é muito lindo, está me emocionando. Eu tô lembrando de várias pessoas, uma em especial, que foi uma pessoa que a religião atrapalhou muito a vida dela, essa pessoa é da minha família. A religião atrapalhou muito a vida dela. Hoje, quando eu vejo ela liberta, eu vejo ela em paz consigo mesma, em paz com o mundo, em paz com a vida. Eu acho lindo, eu sou super grata porque eu fiz parte dessa busca que ela conseguiu entender a diferença de religião para a espiritualidade, porque ela saiu de uma religião, eu percebia que ela estava perdida, sem saber se ela estava errada ou se ela estava certa. Dentro do fundo do coração dela, ela precisava dessa resposta. Então busquem ser espirituais, busquem espiritualidade, porque tudo isso te faz transcender e entender de todas as coisas que um dia te ensinaram. Tem mais uma parte aqui, a religião enclausura a nossa memória. A espiritualidade liberta a nossa consciência. A religião crê na vida eterna, que um dia vai passar a vida no paraíso. A espiritualidade nos faz consciente da vida eterna, porque a partir do momento que você entende que você é energia, e a energia não morre. A religião, ela promete aquilo que você depois da morte vai ter. Olha, depois da morte você vai ter isso, depois da morte você vai ter aquilo, você vai ter o paraíso. A espiritualidade é encontrar Deus dentro de nós durante a vida. Então nessa hora eu e muita gente estão perguntando assim, como passei a vida sendo enganado? Buscando Deus nos livros, buscando Deus na igreja, buscando Deus em todos os lugares, e Deus sempre esteve aqui.
A religião te promete encontrar Deus depois que morrer. A espiritualidade faz você encontrar Deus enquanto você está vivo. E por último, o padre terminou assim: nós não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Nós somos espirituais passando uma experiência humana. Então, gente, nós não somos humanos que passaremos por uma experiência espiritual. Nós já somos seres espirituais. E tudo que passamos aqui é uma experiência humana e cabe a você. Cada um vai ser a sua experiência. Agora eu te pergunto, como vai ser a sua experiência? É você quem diz. É você quem determina. Beijos no coração e até a próxima. Tchau, tchau.